Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Que lindo, reconfortante, encorajador um filho poder dizer assim com segurança, né, emocionadamente, em rede nacional, mundial, porque isso vai ficar para sempre, que a mãe dele fez muita gente feliz. Pois é isso que o Beto Lee pode fazer, né, mais para os momentos finais do emocionante documentário Rita Lee, Mania de Você, que a Max adicionou ao seu catálogo no dia 8 de maio de 2025, quando completam-se 2 anos da morte da Rita Lee. Ela realmente fez muita gente feliz, inclusive Moá. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Assunto para outro documentário seria assim a Rita Lee Mania, que tomou conta do país no final dos anos 70 até meados dos anos 80. Porque assim, eu tinha 12 anos em 1979, que foi quando Doce Vampiro e todas aquelas canções, Lança Perfume, Saúde, elas iam se sucedendo numa velocidade vertiginosa, porque ela lançava álbum junto com Roberto de Carvalho todo ano, e tudo fazia sucesso, 3, 4, 5 faixas. Não é à toa que a gente tem mais de uma novela cujos títulos são iguais aos de canções da Rita Lee. Baila Comigo, Chega Mais. Era assim, não era inescapável praticamente, né? Porque aquela época a gente não tinha internet, não tinha nada. Então eu curti muito. Provavelmente, né, em termos de memória afetiva, porque eu era um garoto de 12 anos quando explodiu esse álbum em 79, no interior do estado de São Paulo. Então não me lembro de Tutti Frutti, essa coisa do rock, mas eu me lembro de, nas rádios AM daqui, ainda ouvi quando eu era criança José, de um LP da Rita Lee lá de 1970, que eu amo, que é uma das que eu mais gosto, inclusive, da Rita Lee. Então, assim, ela me fez bastante feliz. Este documentário Mania de Você, além de comovente, ele é bastante verdadeiro, irônico, triste. Ele é bem multifacetado, como a Rita Lee era. Uma das coisas que eu mais curtia na Rita Lee, né, que eu mais curto, porque o material audiovisual dela tá aí ainda, é quando ela ia dar as entrevistas, né, as mudanças de voz que ela fazia, os trejeitos e a ironia, eu sou muito parecido com isso, né? Provavelmente deve ter um dedinho de Rita Lee aí, porque eu cresci com isso, né? Eu sempre falo que a Gal Costa é a minha grande influência musical em tudo, até cinema, né? Mas a Rita Lee, em termos de expressividade, assim, eu sou muito tia Rita, né? Então, assim, eu adorei o documentário, né? Eu chorei, porque assim, pessoal, para Rita Lee daria para fazer mais vários documentários. Eu espero que vários sejam feitos, porque várias coisas podem ser abordadas, né? Esse documentário ele escolhe pegar a Rita Lee pós-mutantes, nem cita o nome dos mutantes ali, mas ao fazer isso também não cita os álbuns anteriores, mas é assim que ela teve, como esse que tem José, por exemplo, mas é assim, o começo daquela parceria Rita Lee, Roberto de Carvalho e as várias facetas que esta personagem Rita Lee, ela mesmo diz no documentário em algum momento lá, as facetas que essa personagem tinha, né? Então a atuação dela como a cantora mais censurada da ditadura, a importância dela para o feminismo, né, nas letras em que ela pega para si
o papel de alguém que tem direito de ter orgasmo, de ter prazer no sexo, e claro, né, o sucesso, mas também depois a grande parte do vício, de problemas físicos, né? E isso foi feito, esse documentário começou a ser gravado lá 4 semanas antes dela falecer. Então, você tem alguns áudios da Rita e tem uma carta que ela deixou escrita para o marido e para os 3 filhos, e aí eles vão ler essa carta ao vivo, e é difícil de ver, né? Difícil no sentido, a gente chora, a gente que, né? E aí você tem também uma Rita, enquanto eles estão lendo a carta, em outros momentos, com os filhos na praia, enfim, mostrar que atrás daquela mulher que era irônica, debochada, tinha uma pessoa muito frágil, né? E também tinha uma mulher que era a Rita Lee, que não era aquela personagem que estava ali na nossa frente, né? Era a mãe Rita Lee. Então ele é muito bonito e dá, como eu falei, manga para outros documentários, né? Nunca haverá um documentário definitivo, porque nunca você conseguirá assim, pegar o retrato de uma pessoa definitiva, porque tem coisas que a gente não dá, né? Você não se deixa falar. Mas assim, você pode, embora vários dos álbuns sejam abordados, né, por pessoas jornalistas, tal, você percebe que ainda tem muito pano para muita manga para ser explorada, né, em termos documentais, da vida desta rainha do rock, como se costuma dizer, né? Então, assim, muito terno, muito corajoso, porque ali eu não segui, né, nos anos 90. Eu trabalhava assim 18 horas por dia. Então, mas por exemplo, todas as coisas, operação que ela passou por ter caído, enfim, eu não vou ficar dando spoiler do documentário, mas por conta de estar alterada quimicamente, tudo, não sei se isso foi noticiado na imprensa na época, ou o que, que foi, mas assim, não deixaram, né, de dizer dessa parte menos bonita da Rita. E também não edulcoraram a relação. Sabe aquela coisa dela com o Roberto de Carvalho? Teve um momento em que eles ficaram separados. E tem um pedaço em que está na Marília Gabriela, uma entrevista com a Marília Gabriela, ela fala uma coisa, ele fala outra, aquela coisa de casal mesmo, coisas de casal, né? Ele, não era bem assim, não sei o quê. Então, assim, não é um casal perfeito. Eu também não sou perfeito, como que eu vou querer que... Né? E outra, a Rita Lee, ela nunca quis mostrar essa faceta de ser perfeita. Tem isso também, né? O próprio deboche, a ironia que ela tinha e que demonstrava, né? Só se alguém que não entendeu nada dela para esperar uma coisa perfeitinha. E aí, então, esse documentário, ele não, assim, vai desapontar, né? Nós que curtimos o trabalho da Rita, ou no meu caso eu cresci os anos 80, sei lá, gente, não dá para imaginar os anos 80 sem a Rita Lee, né? Final dos 70, sem os anos 80, sem a Rita Lee. Não decepcionou porque, assim, aquela mulher que a gente sabia que era divertida, engraçada, blá blá blá, ela tinha os demônios dela, mas ela sempre falou, mesmo de forma divertida, que ela tinha esses demônios, né? Eu me lembro, acho que foi numa entrevista, uma outra, com o negócio da Marília Gabriela, né? Negócio de drogas, e me lembro assim, não tá nesse documentário, mas isso é coisa que eu me lembro, né? Então, sei lá, negócio de drogas, e ela, porque eu sou uma enciclopédia, né, Gabriela? E eu amava isso. Então, assim, a gente sabia que ela não era perfeita. E no documentário tá isso. Não é perfeita mesmo, né? E é isso que a torna perfeita pra gente, né? Que é fã. Por isso que a gente se identifica com o trabalho, com a persona, né? Gente como a gente. Eu posso não ter feito tantos altos e baixos químicos como ela fez, porque tem uma hora que o próprio filho dela fala, estava difícil, ela não era ela, mas eu tinha que dar apoio, né? A gente se pega fazendo coisas
se a gente tenta ser mais sincero com a gente mesmo, tão autodestrutivas quanto, né? Só que de outra forma. Mas é claro que eu não vou contar pra vocês, porque eu também tenho uma personagem aqui no canal, não é? Ó. Todo mundo tem. Tchau.